Graça e paz, amados. Vamos a mais uma meditação aqui em nosso canal. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. E o tema desta mensagem é uma pergunta para todos nós. Somos nascidos de novo? Porque quando nós lemos esse texto, nos vem a ideia de que esta mensagem é para aqueles que ainda não têm uma aliança com Cristo, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas almas, Mas é importante dizer que esta mensagem, ela é para todos nós. E nós precisamos, responder esta pergunta a nós mesmos. Então, eu quero convidar você para refletir acerca deste assunto. Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Versículo 2. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer estes milagres se Deus não estiver com ele. Queridos, eu quero convidá-los a refletirmos acerca deste assunto. E esta pergunta é importante nós nos fazermos. Somos nascidos de novo? E eu gostaria de dizer o seguinte, que para nós respondermos a nós mesmos acerca deste assunto, é importante nós observarmos se temos algumas características de uma pessoa que é nascida de novo. E eu quero trazer aqui 3 principais características de alguém que é nascido de novo. E eu gostaria de trazer aqui a primeira característica. Será que nós temos prazer em meditar na palavra do Senhor e em aprender dele e colocar em prática aquilo que nós temos aprendido nas Escrituras Sagradas? Em Salmos 1, a Bíblia vai dizer que bem-aventurado o homem, que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor. Em Josué capítulo 1, versículo 8, Josué diz: não cesse de falar deste livro da lei, mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Então essa é uma característica de alguém que é nascido de novo. Alguém que tem prazer em meditar na palavra do Senhor. Alguém que tem o prazer de praticar aquilo que tem aprendido na palavra do Senhor. Queridos, nós temos como exemplo lá em Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu, que quando ele tem um encontro real com Cristo, eu acho lindo a conversão de Zaqueu. E ele diz: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou vender a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Isso é uma característica de alguém que nasceu de novo. Alguém que compreendeu, o real sentido do Evangelho. O amor ao próximo, o amor a Deus e o prazer em obedecer os mandamentos do Senhor. Eu tenho um exemplo de um amigo. Esse amigo ele mora ali no Amazonas, e ele, quando não era cristão, ele tinha uma prática. Existe uma tradição, especialmente no interior, que na sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, quando na passagem da sexta-feira santa para o sábado de Aleluia, as pessoas têm uma prática de sair roubando galinha, roubando porcos. Olha que coisa interessante, irmão? Como é que a pessoa, só abrir um parênteses aqui, como é que a pessoa guarda a semana, Semana Santa, e aí quando termina a Semana Santa ela vai roubar. Olha que coisa esquisita, Enfim, e esse irmão, ele roubava, E ele converteu. Ele se converteu, e quando ele se converteu, o Espírito Santo trouxe a lembrança, das galinhas que ele havia roubado ali na região onde ele morava.
E eu acho lindo o que ele fez. Ele foi na feira e ele comprou muitas galinhas, comprou algumas galinhas, né? E aí ele saiu na vizinhança. Aonde ele tinha roubado uma galinha, ele devolveu duas. E o que é interessante é que quando ele chegou, né, chegava na casa das pessoas, ele dizia assim: olha, eu vim aqui lhe pedir perdão. Mas você veio pedir perdão por quê, meu filho? Não, porque agora eu sou cristão, aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, e eu roubei umas galinhas da senhora, né? E eu vim devolver. Então, onde ele havia roubado uma galinha, ele devolvia duas. Onde ele tinha roubado duas, ele devolvia 4. Eu achei isso muito lindo, um exemplo fantástico, um exemplo de alguém que realmente compreendeu, né, o verdadeiro evangelho, alguém que nasceu de novo, né, alguém que expressa através das suas atitudes, né, realmente que nasceu de novo em Cristo Jesus. Então essa é uma das características e nós devemos observar, nós temos essa característica em nós, né? Nós somos de fato nascidos de novo. É importante nós observarmos pelo menos essas 3 características que eu trago aqui nesta mensagem. A segunda característica, irmãos, que eu trago aqui de alguém que é nascido de novo, é alguém que não se envergonha do evangelho. Alguém que tem o prazer de levar Jesus, o verdadeiro evangelho, para este mundo perdido. Em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer, né? Jesus disse lá em Mateus capítulo de número 10, versículos de número 32 e 33, Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu, e todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então Jesus está dizendo isso aqui não apenas para alguém, né, que o rejeita, não apenas para alguém, né, que o nega, mas Jesus também está dizendo para alguém que se diz cristão, que se diz nascido de novo e que tem vergonha, né, de falar dele, que tem vergonha de levar este evangelho, que tem vergonha de levar a palavra, né, para este mundo perdido. Então é importante nós também refletirmos, né, e procurarmos ver se nós temos esta característica em nossas vidas. Somos nascidos de novo. A Bíblia diz que Nicodemos, irmãos, ele foi visitar Jesus à noite. E por que ele foi à noite? Porque ele não queria ser visto pelos outros fariseus, né, conversando com Jesus. Ou seja, ele de certa forma se envergonhava disso, né? Mas ele foi à noite exatamente por isso, porque ele era uma pessoa bem vista, né, entre os judeus, e Jesus, ao ponto em que Jesus não era bem visto por eles. Isso nós podemos comprovar em João capítulo de número 3, versículo de número 10, onde Jesus vai falar sobre a posição, né, de Nicodemos, que era mestre, confirmando, né, isso já está dito no versículo 1 e repetido no versículo de número 10. Do versículo 10 ao versículo 12, Jesus, né, vai dizer para ele: o senhor é professor ou mestre em Israel e não entendes isso? Né? E então Jesus disse para ele, né, se vocês não compreendem, né, quando eu falo das coisas dessa terra, como é que vocês vão compreender, né, se eu falar das coisas do céu? Então é importante nós observarmos se nós temos esta segunda característica, né, que é exatamente não ter vergonha do evangelho, ter prazer de falar, né, desta verdadeira palavra, né, o verdadeiro evangelho, que salva, que cura, que liberta, que transforma o pecador, né? Não é o evangelho genérico que dizem que é anunciado de que tudo podemos, o importante é sermos felizes, não é? Que o Senhor é complacente com o erro, com o pecado. Não, irmãos. É o verdadeiro evangelho onde nos diz que precisamos ter uma vida de renúncia, onde nos diz que nós precisamos ter uma vida de arrependimento, nós não podemos, né, nos conformar, né, com o pecado, em viver no pecado, né? Então esse é o verdadeiro evangelho, né? E nós precisamos observar se nós temos o prazer de falar dele, se temos o prazer, né, de levar a Cristo aos perdidos, né? Então
A terceira característica que nós precisamos observar, né, se nós tivermos, é um indício, né, de que nós realmente nascemos de novo. A terceira característica é a seguinte: nós temos a nossa vida pautada na palavra de Deus e somos de fato conduzidos pelo Espírito Santo. É importante nós observarmos isso, né? E observarmos se nós temos essa característica, se a nossa vida é pautada na palavra. Lembro de quando Josué estava reunido com o povo e Josué disse o seguinte: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, a vida de Josué estava pautada na palavra, né? Josué estava pautado nos mandamentos do Senhor, né? Então é importante nós observarmos isso, né? Como eu sempre digo aos irmãos, até mesmo aqueles que me amam, né? Que gostam de mim, gostam de ouvir as mensagens que eu prego, eu sempre digo, examinem para ver se a mensagem que eu estou pregando ou qualquer outro pregador, se está de fato, né, de acordo com a palavra. Se estiver de acordo com a palavra, glória a Deus, né? Obedeça, siga, né? Mas se não tiver, ainda que seja o seu melhor amigo, né, esteja pregando, mas se não estiver de acordo com a palavra, não obedeça. Então nós precisamos ter a nossa vida pautada na palavra e precisamos observar se de fato nós somos guiados pelo Espírito Santo, né? Alguém que é nascido de novo é alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Jesus disse isso lá em em João capítulo 3, versículo de número 8, quando ele diz: todo aquele que é nascido do Espírito é como um vento que sopra, né? Não se sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, nós temos que ser, de fato, conduzidos pelo Espírito Santo. Eu acho lindo, irmãos. Lá em Atos, capítulo de número 8, versículo de número 26, quando o Espírito Santo, ele orienta Filipe, ele manda Filipe aí, né, a estrada de Gaza, porque o Senhor sabia que Filipe ia encontrar o eunuco, né? Então ali o Espírito Santo conduziu Filipe, e Filipe não apenas ouviu, mas Filipe também obedeceu. Então é importante nós observarmos se nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, se nós somos guiados pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 9, do versículo 10 ao versículo de número 17, nós vamos ver mais um cristão que estava sendo conduzido pelo Espírito Santo, né? Ali, Ananias, quando ele estava orando, o Senhor disse a ele que fosse, né, orar por Saulo, né, que acabara de se converter. Irmãos, alguém que é guiado pelo Espírito Santo não faz apenas o que quer, ou melhor, não faz o que quer, não é? Vocês acham que Ananias queria ir orar por Saulo? Ananias, ele queria, né, ir lá abençoar Saulo? Não, ele mesmo disse: Senhor, mas esse homem é mau. E nós temos escutado coisas terríveis sobre ele, mas o Espírito Santo o convenceu. E ele foi então, né, ali na casa de Judas, orar por Saulo. Quando nós olhamos ali também o capítulo 10, do versículo 9 ao versículo de número 23, nós estamos observando também que Pedro era um homem guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Naquele episódio lá, quando o anjo tinha falado com Cornélio, e aí Pedro estava ali na casa de Simão, na cidade de Jope, né, o Simão o curtidor, e antes que o almoço estivesse pronto, a Bíblia diz que Pedro subiu ao terraço para orar, e lá Pedro teve uma visão, e nesta visão o Senhor instruiu a Pedro acerca do que ia acontecer, né? Muito embora Pedro ainda não estava entendendo o porquê daquela visão, e novamente o Espírito Santo fala para Pedro, né, que acompanhassem aqueles homens que estavam ali, que haviam ido buscá-lo, porque o Espírito Santo disse que ele havia mandado esses homens buscá-lo, né, para que ele pudesse então, né, a casa de Cornélio. Então, nós observamos que Pedro, né, ele não apenas ouviu a voz do Espírito Santo, mas ele obedeceu. E quando é que ele obedeceu? Quando ele foi, não é? No capítulo de número 13, irmãos, no versículo de número 2, nós vamos ver também que a igreja estava reunida e a Bíblia diz que o Espírito Santo, né, deu a ordem à igreja: separai para mim
Barnabé e Saulo, né? A fim de que eles façam, né, cumpram a missão para a qual eu os tenho chamado. E aqui nós podemos perceber que a igreja, ela obedeceu e separou Paulo, né, Barnabé e Saulo. Irmãos, agora o que é importante nós observarmos é que nós não podemos, né, abandonar essas características, elas não podem sair de nós, porque se elas saírem de nós, significa dizer que o velho homem ressurgiu e o novo homem que surgiu quando nós aceitamos a Cristo, quando nós fizemos uma aliança com Ele, quando nós descemos as águas, né? Esse novo homem, ele não pode ser morto a fim de que o velho homem venha ressurgir, né, e reinar em nossas vidas. Então, nós precisamos preservar essas características em nós, né? E não é ninguém que pode dizer se você é nascido de novo ou não. É você mesmo quem pode. É você mesmo quem tem que se analisar. Né? O apóstolo Paulo disse lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, ele disse que se nós nós examinássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos, né, ser julgados. Então nós precisamos nos examinar, né? Precisamos fazer uma autoanálise das nossas vidas, isso todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos, e para que nós não venhamos sair, né, da vontade de Deus. Paulo, quando ele disse lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele disse: logo já não sou eu quem vive, né? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, nós precisamos ter essas características, porque elas vão, né, identificar que nós somos nascidos de novo. Elas vão dizer que nós somos nascidos de novo. Não é apenas eu abrir a minha boca e dizer que eu sou nascido de novo, mas aí eu mostrar, né, através da minha vida, das minhas atitudes, essas características que eu trouxe aqui, pelo menos essas 3 características de alguém que é nascido de novo. Amém, queridos? E quando nós olhamos para a Bíblia e vamos ver Pedro, né, lá em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, quando Pedro ele chega com Jesus e fala assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? E aí Jesus vai dizer não apenas 7, mas 70 vezes 7. Isso mostra que alguém que estava preocupado, né, em realmente nascer de novo e mostrar que de fato tinha as características de alguém que tinha nascido de novo em Cristo. Amém? Quero orar com você, ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos te glorificar, te exaltar por esta mensagem. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a permanecermos na tua presença, nos ajuda, Senhor, a nascermos todos os dias de novo, de acordo com a tua palavra e com a tua vontade. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, que esta mensagem permaneça em nossos corações e que produza em nós frutos de arrependimento e transformação. Amém? Que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus.